Shalom, shalom, shalom. Toda aprovação, ela começa de algum lugar. Ela não é simplesmente chega até você e começa a te tentar. Ela se levantou de algum lugar, ela teve alguma coisa. O livro de Tiago, ela vai nos ensinar de identificar esses gatilhos. Bem-vindo ao nosso quinto dia. Nosso quinto dia aí, e lutando contra a pornografia, lutando contra essas tentações. E o que nós vamos identificar hoje são esses gatilhos que faz com que a gente acabe caindo várias vezes. A nossa mente ela tem gatilhos e esses gatilhos que faz que muitas das vezes acaba atingindo a gente, atingindo a nós. E esses gatilhos fazem com que facilite nesses momentos de tentações. Só que quando a gente vai olhar para o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, vai dizer da seguinte forma: cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado a seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. É interessante porque após o ato do pecado, ele começa a gerar em você uma coisa, a morte. Lembra quando Adão e Eva estavam no paraíso? E aí, quando eles estavam ali no jardim, Deus dá uma ordem a eles. Falou assim, olha, pode comer de tudo. Porém, do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão. Porque se comerem, certamente morrerá. Esses são os tipos de pecado. Esses são os tipos de morte. Esse é o tipo de morte que acaba acontecendo conosco quando a gente dá essa brecha, dá esse lugar de pecado, dá esse lugar sobre nossas vidas. E quando a gente dá para ele esse lugar, aos poucos nós vamos sendo mortos. Só que a graça ela é tão boa, é tão perfeita e agradável ao Senhor, que dá então para nós o momento para que nós possamos nos retirar e fazermos com que nós nos arrependemos do nosso pecado. Queridos, esses são os nossos dias. Os dias de todos aqueles que nós caminhamos nesse lugar, de podermos pedirmos ao Senhor misericórdia, pedirmos ao Senhor arrependimento. O interessante é que a palavra adoração, no original, ela significa prostrar. Ela não tem nada a ver com louvor. Nós que começamos a identificar, ou começamos a nos mover, dizendo que os louvores têm a ver com a adoração. Não, queridos. A sua vida, a minha vida e as nossas vidas são levadas em adorações, de maneira que a nossa vida que nós vivemos entregue ao Senhor. Então, essa vida que nós estamos entregando ao Senhor, que vai nos apontar para esse lugar. Esse é o lugar em Cristo. Esse é o lugar em Cristo. Esse é o único lugar que vai fazer com que nós possamos ser moldados conforme as coisas do Senhor. Então, a tarefa de hoje que seria identificar gatilhos. Identificar esses lugares para que nós possamos perseverar, para que nós possamos estarmos atentos. É bem interessante que quando Cristo vai nos ensinar acerca do jejum e oração, que nós vamos falar sobre isso também, e nesse mesmo momento de jejum e oração, ele vai falar assim, olha, permaneçam vigilantes, para que vocês não caiam na tentação. Permaneçam atentos, vigilantes, para que na hora da tentação, vocês estejam aqui, atentos. A hora da tentação, nós estamos atentos às coisas do Senhor. Queridos, que o Senhor possa te trazer clareza para você nesse dia de hoje. Trazer clareza para que você possa entender quais são esses gatilhos, quais são esses lugares. Mas entenda que o princípio de todas as coisas é o Senhor. Então que você esteja voltado e focado nas coisas do Senhor nesse dia de hoje. Deus abençoe, um ótimo dia e
que a doce e maravilhosa presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Fica na paz, queridos. Shalom.